Bom dia, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Tivemos um probleminha técnico aqui, porque o Paulo está falando lá de Petrópolis. Então, nós temos esse probleminha, mas já resolvemos. Vamos dar início aos nossos estudos da manhã de hoje, da sala virtual do Amor e Caridade. Nós vamos iniciar com uma página, já preparando a página aqui, tá ok? Só um momento. Então, esse problema técnico veio, mas o Paulo já está ok, já está online. E nós vamos iniciar a nossa página. Do livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Mais palestras. Item 74. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. A conversação menos digna deixa sempre o traço de inferioridade por onde passou. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima da serenidade. O veneno de investigações doentia espalha-se com rapidez depois da conversação indigna. Há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Em seu berço ignominioso, nascem os fantasmas da calúnia que corrompem por entre as criaturas santamente intencionadas. Tentando a destruição de lar honestos, surgem as preocupações inferiores, que espiam de longe, enegrecendo atitudes respeitáveis. Emerge a curiosidade criminosa e comparece onde não é chamada, emitindo opiniões desabridas, induzindo os que ouvem a mentira e a demência. A má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. As palavras proveitosas sofrem em todos os lugares a perseguição implacável e imprescindível que torna manter-se o homem em guarda contra o seu assédio insistente e destruidor. Quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes. Examina sempre as sugestões verbais que te cercam o caminho diário. Trouxeram-te denúncias mais, notícias de futilidades, relatórios de malsãos da vida alheia. Observa como ages. Em todas as ocasiões, há recurso para retificares amorosamente, porquanto pode renovar todo esse material em Jesus Cristo. Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então vamos iniciar com a nossa prece e daqui a pouco nós chamamos o nosso Paulo para iniciar o nosso trabalho. Elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre querido, e vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, amigo incondicional de todas as horas, Ananias, mentor espiritual desta casa, envolva-nos neste dia. Traga a tua paz, a tua luz, a tua proteção, para que possamos estudar mais uma vez o teu Evangelho de luz, a luz da doutrina espírita. Que os bons espíritos, que os espíritos de luz, os espíritos que cuidam desta casa possam envolver o nosso irmão Paulo nas vibrações de luz e de paz, para que ele possa ter a palavra fácil e transmitir para nós outros todo o conhecimento que com tanto carinho preparou para esta manhã de domingo, esse primeiro domingo do ano, iniciando esses trabalhos. Elevemos o nosso pensamento, tranquilizemos o nosso coração para ouvir este trabalho do nosso amigo Paulo.
Que os bons espíritos, que os espíritos de luz estejam conosco, nos envolvendo, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, vou chamar o Paulo aqui. Bom dia, Paulo. Bom dia, Cássio. Tudo bem? Tudo bem, meu querido amigo? Agora nós já estamos no ar, já estamos ao vivo. Então, vou deixar com você a palestra, uma palestra interessante, né? A mente extrafísica. E boa palestra para você. Eu volto no final, e no final eu vou pedir para você fazer a prece. Mas antes da prece eu volto para ver se tem algum comentário, para ver se tem alguma pergunta, para ver se tem alguma coisa para a gente poder fazer a interatividade, que é tão interessante nas lives. A gente entrou um pouquinho atrasado, mas não tem problema. Nós estamos em casa, estamos na casa espírita, então estamos tranquilos. Pode ficar à vontade, você tem o seu tempo normal de palestra, pode ficar à vontade e boa palestra para você. Muito obrigado, Cássio. Muito obrigado, queridos amigos do SEAC, essa casa que a gente aprendeu a amar. Infelizmente, estamos distantes fisicamente, estou em Petrópolis, mas, de qualquer forma, distante pela pandemia, né, que nos assola, mas com os nossos corações ligados nesse grande trabalho de divulgação e entendimento da mensagem espírita, que é nada mais, nada menos que o cristianismo redivivo, essa força do Cristo em nós. Nosso tema de hoje, a mente extrafísica, ela tem como objetivo, nós temos como objetivo mostrar que existe um metasistema, ou seja, algo que esteja acima dos sistemas físicos que conhecemos, das engrenagens que a matéria nos traz, né? E que esse sistema, ou esse metasistema, ele vai independer dessa própria estrutura física no nosso assunto de hoje, que é o corpo físico. Né? Mas essa entidade, ou esse sistema, ele organiza esta matéria e se manifesta através dessa matéria. Nós vamos tentar também mostrar que, pela visão da doutrina espírita, a mente ela está fora do cérebro físico, e é em desacordo com que a ciência materialista prega, mas vamos mostrar também que essa visão de que a mente e o cérebro são diferentes, embora se interpenetrem, e a mente utiliza o cérebro para a sua manifestação, como falamos no início, essa ideia não vem da doutrina espírita, ela vem de muito antes ou concomitantemente com a doutrina. Bom, se nós fizermos a pergunta qual a definição de mente, e pegarmos um psicólogo, ou pegarmos psicólogos, neurocientistas, psiquiatras, filósofos, espíritas, religiosos, nós provavelmente teremos diversas interpretações de todas essas pessoas. Né? Por quê? Porque nós não conseguimos circunscrever ou definir um espaço da mente dentro das nossas referências. Tudo que a gente vai opinar, nós sempre opinamos em função daquilo que nós temos referência. E, normalmente, a nossa grande referência é o tempo e o espaço. Né? Então, assim como nós não conseguimos definir cores, embora nós entendamos o que seja o verde e o que seja amarelo, da mesma forma é a mente. Nós não temos, talvez, palavras para defini-la, mas nós entendemos um pouco o significado dela porque é através da mente que nós nos manifestamos. Então, a mente seria a consciência de que somos, não é mesmo? E agora, em termos científicos, isso se perde, porque a gente está aqui tentando falar e como eu falei, cada um vai dar uma interpretação, e não podemos dizer que essa interpretação seja especificamente uma interpretação científica, porque ainda não temos palavras
para definir o conceito. Mas uma frase simples que dá um sentido bem amplo para essa interpretação de mente, nós temos de Emmanuel, que diz que a mente é o espelho da alma. Ou seja, a mente reflete a essência de cada um de nós. Se nós procurarmos na ciência a definição de mente, vai predominar o paradigma materialista. Agora, o grande desafio da neurociência é que ela não consegue definir mente, mas ela precisa explicar o que seja a mente, né? E o paradoxo do biólogo é que ele estuda a vida, mas não consegue definir a vida, ou chegar precisamente na capacidade da formação da vida. Então, nós vamos falar que existem dois grandes paradigmas. O paradigma materialista e o paradigma espiritualista. O paradigma materialista, ele segue a filosofia monista. O que prega a filosofia monista? Tudo que existe, segundo os monistas, se constitui de uma mesma causa, a matéria. Então, para o monista, tudo se constitui de uma causa única, que seria a matéria. O outro paradigma, o paradigma espiritualista, ele é considerado dualista. Por que dualista? Porque para o paradigma espiritualista existe o material e existe o imaterial. Aí nós podemos, trazendo para o nosso assunto, existe o corpo físico, o cérebro e existe a mente. Bom, vejamos inicialmente o paradigma materialista. O paradigma materialista vai procurar na matéria a resposta para os seus questionamentos. Ele precisa medir, analisar, ponderar, experimentar toda a prática do manuseio da matéria. Dessa forma, o paradigma materialista procura explicar toda a realidade a partir da matéria. Portanto, todos os fatos têm que ter uma causa material. Dessa forma, esse paradigma é conhecido como paradigma reducionista. Por que reducionista? Porque eles reduzem tudo a uma única coisa, que seria a matéria. Então, como monista, por ser reducionista só a matéria, dessa forma, eles perdem aquele parâmetro de comparação com algo, porque eles só têm uma interpretação, que seria a matéria. Eles só aceitam a matéria e, obviamente, fica sem parâmetros de comparação. Como materialistas, eles seguem as leis da física, o que, obviamente, não está errado. A física está aí mostrando a precisão dela, né? Mas também não estão completamente certos. Sendo assim, esta teoria do paradigma materialista, que é monista, reducionista, ele também é determinista, porque ele diz que tudo que existe tem uma determinação dada pelas leis da física. E essa determinação, então, seria invariável. Agora, um dos maiores tombos, podemos usar esse termo, que a ciência materialista tomou foi com relação ao projeto Genoma. Acreditava-se, até a definição do projeto Genoma, que a vida estava contida no genoma, lá dentro do gene. Até descobrir-se que nós não tínhamos os 100 mil genes que imaginávamos. Na verdade, chegou-se à conclusão que nós temos apenas 30 mil genes. Menos até que muitas espécies de vegetais, que têm mais do que 30 mil genes. E comparando com o macaco bonobo, 99% dos nossos genes são iguais ao do macaco bonobo. Então, não seria esse 1% de gene diferente que daria toda a diferenciação de capacitação da consciência de si que o humano tem,
e que o bonobo, apesar de ser um dos animais mais inteligentes, ainda não tem. E mais, descobriu-se também que nós temos apenas 300 genes a mais do que um rato. Bom, então, vai caindo em desuso aquela interpretação de que existe um determinismo biológico e um determinismo psicológico para tudo o que acontece na nossa descendência através daquilo do que nós passamos geneticamente. Aquela história, se você é filho de um assassino, você será assassino, se você é filho de um virtuoso, você será um virtuoso, e a vida mostra que não funciona dessa maneira. Existe sim influência, né? Um pai que tem uma profissão, uma mãe que tem uma profissão, ela tende pela convivência do filho com aquilo, a fazer com que ele possa querer seguir aquela profissão. Muitas vezes até pela admiração que tem pelo pai ou pela mãe. Mas também sabemos que existe afinidade, que dentro do processo de escolha do casal com que se vai reencarnar, nós vamos procurando, ou a espiritualidade que coordena o nosso processo de reencarne, vai procurando aquelas espíritos encarnados que têm afinidades com aquelas necessidades que nós vamos precisar utilizar naquele momento encarnatório. Então, existe a influência, existe a afinidade, mas o determinismo não, porque nós estamos sempre ligados e guiados pelo nosso livre-arbítrio. Então, esse é o padrão do paradigma materialista, né? Que você é influenciado pela matéria e a matéria vai lhe definir o que você seria. Voltando agora para o outro paradigma, que é o paradigma que a doutrina espírita adota, que é o paradigma espiritualista. Como disse, na filosofia espiritualista, ela trabalha com dualismo, trabalha com a matéria e trabalha com o imaterial. E ainda trazendo a informação que esse lado imaterial influencia diretamente na matéria. Então, o dualismo, o paradigma espiritualista, já encontra um lugar para a mente. Interpretando, então, que a realidade segue os princípios da física quântica, pressupondo a existência de uma mente que escolhe. Eu sei que, volta e meia, dentro da palestra espírita, nós devemos falar em física quântica, mas deixamos bem claro que nós não conhecemos física quântica, não nos atrevemos a falar sobre física quântica. Mas não se pode negar a coerência de alguns princípios que a física quântica nos trouxe com o aspecto que a doutrina espírita traz desse dualismo, desse comportamento diferenciado de cérebro e mente. E Emmanuel escreve uma coisa muito interessante quando ele fala em partículas subatômicas que dançam conforme as consciências. Como a gente pode interpretar isso? Partículas subatômicas que dançam conforme a consciência? Então, nós vamos voltar no tempo na ciência, lembrando uns testes que começaram a ser feitos com o elétron no início do século XIX, que foi conhecido como a experiência da dupla fenda. Eu não vou entrar em detalhes de como se procedeu esse teste, mas ele está disponível na internet, a experiência de dupla fenda. De maneira bem ampla, de maneira bem genérica, nós vamos falar que esse processo chegou à conclusão que, conforme o observador olhava para a maneira como o elétron se posicionava nesse teste, se ele olhava para o elétron procurando interpretá-lo como partícula, o elétron tinha um comportamento de partícula. Se ele aqui procurava olhar o elétron
como uma onda, como energia, o elétron participava, se mostrava ele como energia. Então, olha só como casa com o que Emmanuel falou. Partículas subatômicas que dançam conforme as consciências que a estão observando, podemos completar. Qual a importância disso para nós? Que se o elétron vai trabalhar em função da observação, e dessa forma todo o conjunto de células e de moléculas trabalharão em função da maneira que nós observamos, nós podemos interpretar de uma maneira mais ampla, mais aberta, que eu posso, então, comandar a maneira como as minhas células se portarão. E aí nós já entramos naquela capacidade de autocura e naquela capacidade de, pela emissão energética do pensamento, nós levarmos a cura para alguém. Na verdade, tanto o paradigma materialista como espiritualista, eles não são conflitantes, né? Eles se complementam. Né? O paradigma materialista, ele teve a capacidade de ampliar os horizontes. Olha aonde a ciência chegou, trabalhando apenas com a visão monista, com a visão apenas da matéria. E outra verdade, que os materialistas, eles não negam o espírito, eles apenas não o consideram. Agora, já o paradigma espiritualista, ele fala da conexão do material e do que não é material. Ele também não nega o materialismo. Ele, muito pelo contrário, ele usa os seus princípios materialistas e amplia seus horizontes, trazendo a ideia da participação do imaterial ou do espírito nas relações da matéria. Uma realidade, pode ser que não, que a ciência é muito fluida, né? Porque ela vai criando capacitações, né? E dentro dessas capacitações novas coisas vão surgindo, né? Mas hoje podemos dizer que o paradigma materialista está praticamente esgotado, né? Foi tão bem estudado que talvez existe pouca coisa ainda a ser revelada sob a ótica apenas do estudo da matéria. O que não foi respondido até hoje continuarão sem respostas pelo materialismo. Né? Ou seja, o materialista estuda o espaço subatômico, né? E não consegue explicar a vida. Então, precisamos de um novo tipo de abordagem para estudar a vida. Isso não nega o que foi estudado até hoje pelo materialismo, muito pelo contrário, valida-o, porque é uma sequência daquilo que chegamos até hoje. A gente quer deixar bem claro isso, que o paradigma espiritualista não veio para destruir o materialismo, veio para complementá-lo e trazer um novo alento, uma nova força, novos ares, né? Hoje vivemos um momento muito rico na ciência, que é o momento dessa mudança de paradigma, que é uma mudança que não é originada na fé ou em qualquer religião. Né? Ela é fundada no conhecimento científico a que chegamos até hoje. O paradigma espiritualista ele nos dará a condição de estudar os fenômenos que estão diante de nós e que apenas o estudo da matéria não conseguiu resolvê-lo. Né? Ele vai buscar respostas para essas questões que ainda não foram resolvidas. Bom, vejamos o que falaram alguns pensadores dualistas a respeito da mente. Hipócrates, né, no século IV a.C., que era um filósofo médico grego, é considerado o pai da medicina ocidental, ele dizia o seguinte, que o cérebro é apenas o mensageiro da consciência. Ou seja, seria a consciência a mente? Bom, pelo menos para Hipócrates, né, ele é um produto da mente. A consciência é um produto da mente e não um produto do cérebro.
já que o cérebro seria apenas, segundo Hipócrates, o mensageiro da consciência. Dizia ainda Hipócrates que o cérebro não secreta a mente ou a consciência. Ele apenas veicula sua manifestação. Ou seja, o cérebro é o meio pelo qual a mente, ou a consciência, como quisermos chamar, se expressa. Vamos a outro pensador, René Descartes. René Descartes, que viveu no século XVII, um matemático e filósofo francês que criou aquilo que se entendeu como racionalismo, né? Ele é o pai da filosofia moderna. Com seu método cartesiano, como foi denominado, ele procurou mostrar, inclusive, as evidências da existência de Deus, matematicamente. Por este método, ele é acusado de ser materialista, porque o seu método era lógico, o seu método era racional e seu método era organizado do pensamento. E se nós olharmos a doutrina espírita que Kardec codificou, ela é lógica, ela é racional e ela tem uma organização em cima de um pensamento. Ainda hoje, esse método racional de Descartes ainda é o método de se fazer ciência, né? Inclusive a ciência espiritualista. Dizia então Descartes, o homem é uma coisa que pensa, isto é, um espírito, um intelecto ou uma razão. E nós entendemos, a doutrina nos fala que o intelecto ou a inteligência é uma das características do espírito. A sua capacidade de aprendizado do espírito, a nossa capacidade de abstração, de raciocinar, ela vai se apurando ao longo do tempo e ao longo das encarnações, onde nós vamos evoluindo a cada uma delas. Descartes dividia o mundo em duas partes, o que ele chamava de res extensa e de res cogito. A res extensa seria referente à matéria e o corpo, seria a parte material. E a res cogito referia-se ao espírito e à mente, a parte espiritual. Então aí já vemos que Descartes tinha essa visão dualista de matéria e não matéria. Ele, por ter lançado, então, as bases do pensamento moderno, ele foi transformado em ícone do materialismo. Mas qual foi a frase fantástica dele? É o que segue até hoje. É a famosa penso, logo existo. Se ele fosse tão materialista assim, ou apenas materialista, ele falaria, vejo, logo existo. Sinto paladar, logo existo. Sinto olfato, logo existo. Escuto, logo existo. Sinto fisicamente, logo existo. Mas não. Ele foi para a essência do ser espiritual. Penso, que é algo que está fora da matéria. Descartes, então, é claramente dualista. Vamos, então, para outro cientista, um médico e químico alemão chamado Georg Ernst Stahl, que viveu do final do século XIX à primeira metade do século XVIII. Dizia o Dr. Stahl, os seres vivos possuem uma ânima sensitiva completamente separada da matéria. Então, também já trazia que existe esta ânima sensitiva, essa alma que sente e que ela está separada da matéria. Vamos a outro, um filósofo francês, Louis de Bonald, também viveu ali no final do século XVIII, início do XIX, onde ele falava que o homem é uma inteligência servida por órgãos, mostrando que algo fora da matéria a controla. Ou seja, os órgãos são servidos por quem?
pela inteligência, pela consciência, pela mente, pelo espírito, né? Podemos dar aí um nome que acharmos mais interessante. Bom, mas nós estamos falando de pensadores com aí, no mínimo, 200 anos nos antecedendo. E pode alguém falar, mas então nós estamos falando de pensadores que já estão defasados da ciência atual. Bom, é importante nós lembrarmos que todo conhecimento científico que vem sendo acumulado desses pensadores, sejam eles materialistas ou espiritualistas, vem até agora reforçando todas essas ideias que eles trouxeram. Houve uma grande empolgação do materialismo naquele momento onde, quando a ciência se liberta dos conceitos dogmáticos da Igreja a partir do século XVIII. E esse pensamento evoluiu rapidamente, produzindo uma quantidade gigantesca de informações, porque a religião, a Igreja, mais precisamente, ela tolhia muito a ciência, e nós sabemos de quantos cientistas, né, foram presos, outros tantos queimados até como hereges, né? Então, essa evolução do pensamento científico separado da Igreja, ela foi uma vantagem, porque fez que esse boom do conhecimento da matéria pudesse ocorrer sem uma pressão maior da Igreja, né? É uma vantagem para o paradigma espiritualista, mas que não faz com que se torne sem sentido a interpretação do paradigma espiritual. Então, foi um grande conhecimento que trouxe para todos os cientistas que vieram depois, né? Agora, nós precisamos entender que, para nós sabermos de algo, para nós entendermos esse algo, nós não podemos virar as costas para ele. Então, por eu não aceitar algo, eu não posso dizer que ele não existe se eu não procuro entendê-lo para poder efetivamente fazer um sentido qualquer crítica que eu venha fazê-lo, né? Então, se os cientistas materialistas não atentarem sobre a visão do espiritualismo, eles não têm condição de fazer crítica sobre ela. Então, vamos trazer agora para os nossos cientistas, né, da nossa atualidade. Vamos começar com o Dr. Nubar Fakur, espírita, neurologista, professor da Unicamp. Ele escreveu um livro chamado Muito Além dos Neurônios. E nesse livro ele falava: a mente é uma entidade corporificada que instrumentaliza o cérebro para inserir na realidade física em que vivemos. Então, olha só. A mente é uma entidade, algo que está fora da matéria, corporificada, ou seja, ligada à matéria, ela vai instrumentalizar o quê? O cérebro, que aí esse é a matéria, para se inserir na realidade física em que vivemos. Ou seja, a mente, então, ela instrumentaliza o cérebro para que possa aquele corpo físico ter a inteligência para ser efetivamente um ser humano, né? E aí nós já temos uma definição um pouco mais bem circunscrita. Nós temos outra médica, a doutora Irvênia Prada, que é uma veterinária muito estudiosa do assunto, que fala: o que temos até aqui, de um lado, a realidade concreta do corpo físico, que o paradigma materialista nos trouxe, e do outro, dele fazendo parte o cérebro, que representa o elemento de ligação com o outro lado, o mundo das ideias, que é uma ideia que é trazida de Platão, que falava que o mundo se chamava o mundo espiritual de mundo das ideias, né? Então, o que a doutora Irvênia fala? Repetindo, que nós temos uma realidade concreta, que é o corpo físico,
E desta realidade concreta faz parte o cérebro, que representa o elo de ligação com o plano espiritual, relativo ao espírito, fonte do pensamento. Então, a consciência, o pensamento, a mente, ela está no espírito, que utiliza-se do corpo físico através do cérebro. E coloca-nos, então, o pensamento como um produto da mente e não um produto do cérebro. Bom, sabemos nós que o pensamento é matéria, porque ele é uma onda eletromagnética que leva e traz um conteúdo determinado por quem? Pela mente, que é o princípio inteligente, individualizado, como Kardec nos mostrou em O Livro dos Espíritos. Na verdade, nós somos individualidade. Cada uma delas é composta de tudo o que experimentamos como seres vivos. Ou seja, nós, como individualidade, somos o somatório de todas as personalidades que assumimos em todas as nossas encarnações passadas. Mas que, a cada encarnação, uma nova encarnação, nós manifestamos uma personalidade que é construída segundo as condições biológicas, antropológicas e psicológicas desta encarnação. O que temos que interpretar disso? Para uma nova encarnação, a individualidade, que é esse conjunto de personalidades vivenciadas até aquele momento, vai definir a nova encarnação baseada em 3 princípios. Condições biológicas, ou seja, que tipo de corpo físico, de que tipo de características físicas eu preciso ter para atender às necessidades que eu me programo para aquela encarnação. Preciso também saber as condições antropológicas. Em que país, em que sociedade, em que família, em que condições sociais eu encarnarei. E psicológicas. Que capacitações desta individualidade serão levadas para essa nova encarnação e quais as dificuldades que eu também levarei. Porque para cada encarnação eu levo apenas uma fração da minha individualidade. Por quê? Porque cada encarnação eu tenho um objetivo específico de desenvolver uma característica, uma virtude e de reparar erros que estão carregados nas minhas mazelas. Então, eu não trago todas as facilitações, mas também não trago todas as minhas dificuldades. Tudo é uma necessidade para aquele momento encarnatório. Ou seja, eu não sou o Paulo Roberto. Eu estou o Paulo Roberto, que é uma fração manifesta daquilo que eu, individualidade, princípio inteligente individualizado, efetivamente sou. É como eu consigo me manifestar e é como eu me identifico como ser individual que eu sou naquele momento ou neste momento encarnatório. Mas vamos voltar para a interpretação de alguns filósofos materialistas, para fazer a comparação. O médico e filósofo francês, Dr. Julien Offray de la Métrie, ele viveu no século XVIII. Dizia ele, o pensamento é o resultado de processos cerebrais mecânicos. Então, está dizendo que são os processos do cérebro que vão formar o pensamento. Né? Obviamente, ele sofria uma visão de uma interpretação filosófica da época, que era o mecanicismo, né? Que entendia a natureza como uma máquina. E, efetivamente, o é. Mas não nesse sentido em que nada possa mudar. Né? Uma máquina vai funcionar sempre da mesma maneira. Mas a teoria quântica, agora no século passado,
tornou o mecanicismo ultrapassado com a teoria das incertezas, né? E a gente não vai entrar em maiores detalhes por não ter tanto conhecimento e também para não perdermos o foco do assunto. Mas é só procurar a teoria das incertezas que nós vamos interpretar que esse mecanicismo foi ultrapassado pela física quântica. Um outro fisiologista francês, Dr. Pierre-Jean Georges Cabanis, que viveu no final do século XVIII e início do XIX, dizia que o cérebro é o órgão que secreta pensamentos como o fígado secreta a bile. E que Hipócrates já tinha trazido uma outra ideia, aí, vamos dizer aí, quase 2.200 anos antes do Dr. Cabanis. Só que ele fala isso, mas nenhum cientista provou que o pensamento é um produto do cérebro. Mas vamos ver um mais recente. Esse está encarnado ainda, que é o Dr. Antônio Damasio, que é um neurofisiologista português. O Dr. Damasio, ele escreveu um livro chamado O Erro de Descartes. Esse livro é uma crítica à frase penso, logo existo. Então, vamos ver uma frase muito interessante do Dr. Damasio. Diz ele: os sentimentos são o resultado de uma curiosa organização fisiológica que transformou o cérebro no público cativo das atividades teatrais do corpo. Vamos interpretar. Primeira parte da frase. Os sentimentos são resultados de uma curiosa organização fisiológica. O que ele está dizendo aqui? Que em função de reações físicas, eu vou ter um tipo de sentimento. E continua ele. Que transformou o cérebro no público cativo das atividades teatrais do corpo. Ou seja, o cérebro apenas é como um espectador numa peça teatral. Ele apenas reage à maneira como o corpo se exprime. O que ele quer falar com isso? Que a emoção que experimento ele é provocada pelas alterações fisiológicas do meu corpo. Então, os sentimentos de amor e ódio que eu possa ter não é em função das pessoas ou dos fatos, é em função de como meu corpo reage. Então, meu corpo reagir de maneira positiva, eu ter amor por uma pessoa que está me fazendo mal, esquecendo essa visão espiritual de perdoar, né? Mas nós ainda na nossa fase de dificuldade. Será o meu corpo que vai dizer se eu devo amar ou não a pessoa que me faz bem ou que me faz mal. Isso é uma coisa tão óbvia, né, que nós sentimos. Vamos fazer uma relação com a pessoa que a gente gosta. A gente vê a pessoa e o nosso corpo começa a produzir reações em função do sentimento que nós temos pela pessoa. Isso é uma coisa tão óbvia, porque é algo que nós falamos e vivenciamos no nosso dia. Nós não sentimos reações no corpo que provocam emoções. Nós temos emoções e sentimentos que provocam reações no nosso corpo. Então, o erro do Damasio foi ter admitido o efeito como uma causa, né? Então, nós podemos perguntar, será que nós já temos evidências para comprovar a mente extrafísica? Vamos ver alguns depoimentos. Vamos começar com um Gabriel Delany. Gabriel Delany, que nasceu ali no momento que estava sendo lançado o Livro dos Espíritos, era filho de pais que se tornaram espíritas. O seu pai, inclusive, era amigo de Allan Kardec, e sua mãe foi médium colaborando na codificação. Era um engenheiro e podemos dizer que foi um dos primeiros pesquisadores espíritas com notoriedade. Sua pesquisa sobre mediunidade é notória nessa relação
mente e corpo. Escreveu um livro, Reencarnação, onde ele falava: a memória não reside no corpo, a memória não reside no cérebro, está contida no perispírito. Isso aí também dá um debate, né? Se seria no perispírito mesmo, no corpo mental, no espírito, mas vamos ficar com essa frase apenas de Delany, que a memória não reside no cérebro, está contida no espírito. Um outro cientista, esse agora é um neurocientista canadense, Mauro Beauregard, escreveu o livro O Cérebro Espiritual, onde ele diz: os processos mentais muito bem estudados pela neurofisiologia não são a mente. Olha só, já destruindo aquela visão que nós tivemos lá atrás de Cabanilles e do próprio Delametre, que falava que o pensamento é o resultado de processos cerebrais mecânicos. Lembra que nós falamos? Então, o Dr. Beauregard vai dizer que os processos mentais, muito bem estudados pela neurofisiologia, olha só, pela ciência de paradigma materialista, não são a mente. A neurofisiologia estuda o cérebro, o órgão físico, e esses processos mentais são gerados no cérebro e não pelo cérebro. Se eles são gerados no cérebro, eles são gerados por algo. Seria esse algo? Seria a mente, seria o espírito. Então, até hoje, a neurociência não apresentou uma teoria para explicar a criatividade ou a mente. Ela conhece quais circuitos são ligados para expressar isso, mas não sabe de onde vem. E nós sabemos que isso vem do espírito, esse ser imortal. Um outro físico, Nick Herbert, escreveu o livro Quantum Reality e dizia o seguinte: não se trata de termos teorias ruins ou imperfeitas para explicar a consciência. Simplesmente nós não temos essas teorias. Isso foi muito claro, né? Existe procura, mas eles não conseguem ainda explicar a consciência. Então, sem uma teoria ou sem uma hipótese, como experimentar algo, né? Então, se para gerar uma hipótese precisamos mudar o paradigma, então que mudemos o paradigma, né? O que é o paradigma? O paradigma, na verdade, é uma ferramenta. Né? E se esse ferramental ficou obsoleto, eu preciso trocá-lo. Não podemos acompanhar a evolução do conhecimento utilizando ferramentas obsoletas. Né? Consciência é aquilo que somos. Isso a doutrina espírita nos traz muito claramente. Né? E a ciência precisa explicá-la, não fugir dessa explicação. E é isso que o paradigma materialista vem fazendo neste momento. A doutora Lynn Margulis desencarnou agora em 2011. Ela é uma bióloga da Universidade de Massachusetts. Escreveu o livro O que é Vida?, onde ela fala que a vida é uma ilha de ordem num oceano de caos. Ou seja, sem ordem, a matéria desintegra. Se existe ordem, existe inteligência. Existe algo que a coordene. E nós sabemos que a inteligência suprema, que criou-nos como princípio inteligente e depois nos individualizou, age sobre o fluido cósmico universal para manter o universo sobre ordem. E nós, como princípio individualizado, inteligente individualizado, que somos uma inteligência supremada, ou seja, inteligência abaixo da inteligência suprema, nós usamos a nossa capacitação para manter organizado a matéria que utilizamos no nosso corpo físico. Dr. Beauregard diz o seguinte: cada neurônio substitui suas moléculas cerca de 10.000 vezes durante a vida. Ou seja, a final de um ano, nós vamos trocando
80% dos átomos que constituem o nosso organismo físico. Então, aonde estaria a nossa individualidade se a matéria é trocada periodicamente? Teríamos que ser pessoas diferentes a cada transformação. Então surge o questionamento para os materialistas. Como somos capazes de manter a nossa identidade se toda a matéria que compõe o corpo físico é trocada periodicamente? A ciência materialista não tem explicação. Ela argumenta que um dia terão, com certeza, terão, quando mudarem o paradigma. Vejamos algumas evidências da mente extrafísica, as experiências de quase morte, o EQM. A maioria dos pesquisadores concluíram que a mente não é produto do cérebro. Então, eles agora estão procurando essa mente fora do cérebro, essa mente extrafísica. A verdadeira ciência, então, não se prende a preconceitos. Ela está atrás da verdade e deve buscá-la usando todo o paramental de ferramentas que possa ter. Jim Radin, um psicólogo e parapsicólogo americano, diz que as clássicas suposições científicas simplesmente não explicam como funcionam as interações mente-corpo e o efeito placebo. Clássicas suposições científicas são o quê? O paradigma materialista. E ela não explica essa relação mente-corpo, nem o efeito placebo. O que é o efeito placebo? Eu dou um remédio que não tem nenhuma substância química ali e digo para você que aquilo ali vai curar a sua doença. E a ciência tem provado que tantas pessoas são curadas da doença com esse efeito placebo. O que faz, que força produz essa cura se naquela cápsula não existe o medicamento para aquela doença? Assim como não explica o efeito placebo, também não explica o efeito nocebo. O que é o efeito nocebo? Eu não tenho doença nenhuma, mas vou a tudo quanto é médico dizendo que eu sinto tal doença. E os médicos fazem todos os exames e não dizem que eu não tenho. E eu vou rodando de médico em médico até um dia que a doença aparece. Quem produziu a doença, senão a mente, já que o corpo físico não a tinha produzido? É a mente escolhendo os caminhos. Existe um caso muito interessante que a gente vai falar rapidamente aqui, que é o caso de um jovem que viu na segunda metade do século passado na Inglaterra, chamado Carl Edon. Carl Edon dizia que tinha sido um piloto alemão na Segunda Guerra Mundial e que tinha sido abatido durante um ataque à Inglaterra. E ele encarnou numa cidade próxima de onde ele dizia que o avião tinha caído. Esse avião foi encontrado apenas com 3 passageiros, 3 tripulantes, e eles diziam que eram 4. E ele tinha uma marca na perna que ele dizia que ela tinha sofrido acidente na queda. Só que nunca acharam essa parte do avião, que era o cockpit. E ele sabia tudo do avião que ele pilotava nessa nova encarnação. A história é muito interessante, eu estou falando bem por alto para quero chegar no que eu quero, no ponto importante. Só que depois do desencarne dele, acharam esse cockpit e acharam um corpo ali sem a perna, que era o corpo dele quando encarnado como um piloto alemão. Qual o interessante disso tudo? Que as fisionomias de Carl Edon nessa encarnação eram semelhantes, quase idênticas, à dele piloto quando encarnado na vida anterior na Alemanha. E o que é o mais interessante disso? Que ele era filho, não era adotado, de uma família de pais morenos, com 3 irmãos morenos
e ele louro, de feições afiladas, totalmente parecido com o alemão. Ou seja, ele encarnou com as mesmas características físicas biológicas do alemão que ele foi em outra encarnação. E como isso pode ter acontecido, já que biologicamente os pais não tinham provavelmente aqueles genes, quase precisamente. A gente vê isso pelos 3 filhos que eram muito parecidos. E a gente vai encontrar essa interpretação em Hernani Guimarães Andrade, um dos maiores estudiosos do espírito como modelo organizador biológico, que nos diz que como uma resultante da soma vetorial dos caracteres genéticos mais os sâncaras. O que é sâncara? Diz o doutor Hernani Guimarães que sâncaras, podemos dizer a grosso modo, seria uma capacidade do espírito influenciar biologicamente nos caracteres genéticos. Nós vimos ainda há pouco que o espírito vai utilizar os genes dos pais para definir o tipo de corpo que trará na encarnação. Mas aqui o doutor Hernani Guimarães diz que, por esse sânkara, ele vai modificar, pelo menos para aquele momento encarnatório, ou criar, não fica bem explícito isso, uma quantidade genética diferente daquela que os pais podem doar. E fala, o mais forte predominará com maior probabilidade. E a gente pode tentar entender por que aquele espírito precisou reencarnar naquelas feições parecidas com o do piloto alemão para ir descobrir o corpo dele. E aí, filosoficamente, a gente passa horas conversando sobre isso. Mas a verdade é que nós não podemos negar a mais óbvia experiência humana, apenas porque nós não podemos explicá-la. Porque se eu agir dessa maneira, negar algo que eu não consigo explicar, isso é dogmatismo, né? E nós temos que fugir, a ciência tem que fugir desses dogmas, tem que procurar pesquisar tudo que for possível. Um dos maiores físicos de todos os tempos, Einstein, quando equacionou a relação entre matéria e energia, na sua famosa E igual a mc2, provou que a matéria é mero estado transitório da energia. Sendo assim um efeito, a matéria jamais poderá ser causa de nada, destruindo a tese de que as células orgânicas seriam as responsáveis pela vida. Nos dias atuais, desenvolve-se entre os cientistas menos dogmáticos a ideia de que, com o avanço do conhecimento da fisiologia do cérebro, constata-se que todos os processos mentais têm origem espiritual e que encontram na estrutura física cerebral um instrumento de manifestação. Ou seja, é o espírito utilizando o cérebro para se manifestar. Bom, mas se ainda não podemos confirmar cientificamente, é indiscutível o total esgotamento desse paradigma materialista com sua visão reducionista à matéria. Dr. Roberto Lanza, que é considerado é um doutor em medicina regenerativa, considerado um dos maiores cientistas da atualidade, criador do biocentrismo, que considera a morte uma ilusão e a existência de diversos universos paralelos, afirma peremptoriamente: a partir do pensamento da física quântica e das evidências neurocientíficas, devemos considerar seriamente a reencarnação como um processo biológico. Olha, a ciência já começando a interpretar a lei da reencarnação como um processo biológico. Isso mostra que o pensamento científico está evoluindo agora utilizando o ferramental espiritualista. Então, negar o paradigma espiritualista e as evidências científicas é apenas uma questão de preconceito e de vaidade. E é comum ainda nesse período de grande transformação como o que passamos.
Não será a doutrina espírita que mudará o mundo científico. Quem o fará será a ciência. O espiritismo traz e gera hipóteses, e a ciência as experimentará. E pela experienciação vai aceitá-las como verdade. Olha a glândula pineal, que André Luiz lá trazia, com a importância dela nesse contato entre planos, né? E para a ciência, naquele momento, ela é algo que era necessário até a puberdade, que depois ela perdia a sua razão de ser. E hoje nós temos estudos do Dr. Sérgio Felipe aprofundados na importância da pineal durante toda a vida. Então, olha só, isso é um detalhe, tantos outros, né? Hipóteses que a doutrina trouxe e que a ciência vem comprovando. E nós finalizamos, então, nosso estudo com uma frase de Galileu Galilei, que alguns atribuem a Francis Bacon, a Bertolt Brecht, mas nós ficamos com Galileu Galilei, porque provavelmente esses outros dois podem ter catada de Galileu Galilei, que dizia o seguinte: a verdade é filha do tempo e não da autoridade, mas a dúvida é o começo da sabedoria. E a ciência materialista já começa a duvidar desse seu paradigma. Muito obrigado, um bom dia a todos. Bom dia, Paulo. Muito bom, excelentes observações, excelentes colocações desse lado científico da doutrina espírita, em que vem nos esclarecer que nós somos espíritos viajando por um corpo físico. E quantas vezes for necessário para a nossa evolução. Principalmente agora que estamos vivendo esse momento tão difícil na Terra, dessa pandemia. Nós temos que compreender que somos espíritos e que nada acontece por acaso. Não tivemos nenhuma dúvida. Eu acho que todo mundo entendeu muito bem a sua colocação. Não teve nenhuma pergunta, mas as pessoas gostaram do assunto, gostaram do trabalho, e então nós vamos encerrando nossa live de hoje. E eu gostaria que você fizesse a nossa prece final, né? Aqui a Daniele agradecendo, a Jussara, excelente estudo, altamente esclarecedor. Então, isso eu disse, maravilha de palestra sobre a ciência, é muito interessante o aspecto científico da doutrina espírita. Então, nós vamos passar, então, Paulo, você faz a nossa prece final e a gente retorna ainda para finalizar a nossa live. Então, pode fazer a nossa prece. Vamos agradecendo, então, ao nosso querido Mestre Jesus, que nos traz o caminho da superação, o caminho da verdade que liberta, a luz que ilumina os nossos caminhos. Agradecendo ao Pai pela oportunidade da reencarnação, onde nós sabemos da importância de estarmos aqui neste processo de crescimento. Agradeçamos ao Espírito de Verdade, a sua equipe, que através do nosso codificador desvendou o véus que encobriam o conhecimento que o querido e amado Mestre Jesus nos trouxe. Agradeçamos nós essa grande oportunidade de estar vivenciando esse momento que Jesus nos fala no seu sermão profético,
seria o início das dores. Mas nos fala também que o amor esfriaria. E apesar de essa aparente negatividade, ele nos dava o caminho, que nós perseverássemos, que nós não nos permitíssemos abatermos com as dificuldades, com as dores, com a ignorância até de tantos. Perseverar no Cristo é entender a sua mensagem e é procurar vivenciá-la cada dia e cada tropeço, cada erro, entender que faz parte do processo do caminhar. E é fortalecido nessa verdade, na verdade que liberta. Que precisamos ser verdadeiros soldados do Cristo. E neste momento vamos falar de um mundo perdido na materialidade, nós sermos a palavra do equilíbrio, a palavra de defesa do Cristo, mas principalmente o exemplo do ser cristão. Rogamos então ao Mestre Jesus, sabedores de quão fracos ainda somos nesse caminhar, que a sua luz nunca nos desampare, que os nossos guias estejam sempre nos intuindo do melhor. E busquemos em nós a força de superação, de sermos a cada dia melhores. E que busquemos nesse ano de 2021 a força da superação, a força do enfrentamento, e interpretarmos que o Cristo não pode nunca sair das nossas mentes e dos nossos corações. Nos envolva, querido Mestre Jesus, a todos nós dos dois planos da vida, aos companheiros do Centro Espírita Amor e Caridade, encarnados e desencarnados, que estejam sempre fortes, espargindo essa luz por toda Cabo Frio, fortalecendo a cada um no nosso coração, para que não esmoreçamos e sejamos perseverantes até o final, porque a vitória será do bem. Fique conosco, querido Mestre Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, Paulo, muito obrigado. Abraço fraterno para você. Ao final, não fica aí, eu quero falar com você, e em off, permanece aí. Eu vou botar agora uma música, uma canção que é das vibrações das nossas reuniões de domingo, que é a oração de São Francisco, para nós encerrarmos a nossa live com esta oração maravilhosa que virou uma canção. Então vamos lá, mas fica aí, depois a gente volta. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que
Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando